Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um pod cristão. Hoje nós estamos com a banca diferente, né, de apresentadores. Hoje eu sou o Wellington, que ele não pôde estar presente por questões mais fortes aí. Então nós temos aqui o Vinícius. Hoje ele vai ser o nosso apresentador. Ele está sempre do lado oposto, né, onde ele faz a parte dos convidados, e hoje ele vai ser um dos apresentadores, né? Então ele vai fazer a minha parte e eu vou fazer a parte do Wellington. Então vou apresentar para vocês o Vinícius, né? Vocês já devem conhecê-lo bastante, né? Porque ele vem sempre aqui dar lição com a gente. Mas ele está ali no Dr. Paulo Prata, da Igreja Adventista Dr. Paulo Prata, daqui de Barretos. E ele faz parte dos bravadores, conselheiro ali dos bravadores. Sabe tudo, gente, dos bravadores. Está desde quando nasceu praticamente. Então, ele está ali também ajudando o Ministério Jovem, é um cara engajado, envolvido, está gostando muito de estudar a lição, por isso que ele vem mais vezes, né? Questão que ele não está traumatizado, né? Ele ficou um pouquinho apavorado no começo, mas agora já está solto, já está conseguindo aí explanar bem, e o podcast ele proporciona isso. Então nós estamos felizes com a presença dele como nosso apresentador aqui, né? Que ele vai ajudar a gente também nesse quesito. Então nós ficamos muito felizes, viu, Vinícius? Parabéns aí por mais uma conquista. Muito obrigado, eu fico feliz por ser chamado de novo, novamente. Agora eu estou fazendo no lugar do Jonas, né, praticamente. E aqui eu quero apresentar o companheiro, que agora eu sou novo, né, eu tenho que apresentar. Ele é companheiro, personal trainer aí, muito famoso, né? Aqui só a nata da nata. Também faz parte do Ministério Jovem na Igreja Bom Jesus. E é isso aí, tá fazendo parte sonoplasta também. Sonoplasta também, diretor, também, né? Fazendo parte da sonoplastia e tá fazendo parte do Caleb, né? Que tá também estamos fazendo parte do Caleb. Nós estava quase esquecendo. Nosso Caleb ele já teve início, nós já estamos trabalhando, engajados, estamos fazendo alguns projetos aqui na nossa cidade. Então, se você ver na sua cidade alguma pessoa de laranja escrito Caleb, Missão Caleb, eles estarão fazendo algum projeto aí na sua cidade. Nós já estamos finalizando uma semana de oração que foi feita lá na Igreja Dr. Paulo Prata, e logo mais nós teremos outra semana de oração no final do mês. Então você fique ligado, se você é de Barretos, se você não é de Barretos, procure uma igreja adventista, veja a programação. Se você sentir interesse em participar também desta missão, fique à vontade. Estamos de braços abertos para que você consiga participar com a gente, ajudar também, porque ajudar o próximo é sempre bom. Pode continuar aí. E hoje a gente tem duas convidadas especiais aí, falando que era a melhor dupla. Isso aí. Começar pela Diana, que a Diana ela faz aí parte também do Ministério Jovem na Igreja. Ela é professora do Paulo Prata e ela é diretora do Dia Mundial das Mulheres, não é? Ministério das Mulheres. Desculpa, Ministério que é muito importante. Mas participou do Dia Mundial das Mulheres. Mas participei, isso. Fez bastante coisa. E tem com o seu esposo o diretor do clube, né? Que eu posso dizer que é o melhor clube, né? É o melhor clube. Aqui você vai arrumar Olha, aqui tem tudo. É berberê. Aqui é berberê, água do vale, tá tudo certo. Bom, continuando, a gente tem a Grazi também, que ela faz parte também da Igreja Paulo Prata. Ela é diretora aí do coral, que ela ensina aí os professores, ensina os alunos. E também é nutricionista formada aí. E cantora. E cantora. E todas. Agenda aberta. Som em quê? Agora, se você quiser, @Voz em Louvor, sigam lá, gente. O conteúdo é só relacionado sobre músicas. E para você que tem a sua igreja e gostaria de me ver cantando lá, a agenda está aberta, tá? Para o nosso mês agora de julho. Então, se você quiser, na verdade, de julho a gente tá já até um pouquinho apertado. Se você quiser chamar para agosto, tamo junto, viu? Então, já fazendo a minha própria propaganda. Mas também, se precisar de nutrição aqui, estamos junto também. Faço atendimento online. Você pode estar nos Estados Unidos. Pode estar no exterior, qualquer lugar. Espanhol, inglês, a gente desenrola tudo e tá tudo certo. E também, né, é importante lembrar que ela é esposa do Wellington, né? É, isso mesmo. Motorista particular, né? Com certeza. Carrega aí a moça pra cima e pra baixo. Maravilhoso. Mas é isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez por vocês terem aceitado nosso convite. Vou pedir para
Grazi. A Grazi, é isso mesmo. Também tem o ponto, falou aqui, ó, que é a Grazi que vai orar pra gente agora. Vai lá, Grazi, ore pra gente iniciar a nossa lição. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje para falar e aprender um pouquinho mais sobre o que o Senhor nos deixou de orientação através da sua palavra. Que o Senhor esteja conosco, ilumine nossas mentes, seja com as pessoas que estão assistindo também, Senhor. O Senhor sabe das necessidades, das lutas, mas que essa palavra venha de encontro para aqueles que necessitem. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Se você não pegou sua lição, esse é o momento. Se você não tem a sua lição, você tem uma Bíblia aí na sua casa. Se você não tem a Bíblia na sua casa física, já baixa no celular já a Bíblia e você já pega e coloca em Êxodo 2. Nós estaremos explanando sobre Êxodo 2, um contexto muito interessante. Você já vai conhecer essa história e você vai entender como ela é explicadinha, vai ficar interessante para que a gente possa entender. Nós temos a nossa tirinha na tela aí, se o Jean conseguir colocar para nós, nosso passador. O título é Tentando do Seu Jeito. Aqui nós temos algumas imagens e no final da imagem está escrito: na minha cabeça ele merece. Nós vamos entender um contexto muito interessante dessa lição, que é a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, achando que Deus está falando para a gente fazer dessa forma. Isso. Porque Ele vai apresentar a forma, a gente vai entrar na forma certa. Mas Só que às vezes a gente tempo pode errado, do jeito errado. se confundir e tentar fazer do nosso jeito, que não é o que Ele espera. Exato. E vai ser muito interessante porque Êxodo, a gente explanando, nós estudamos Êxodo no 1, na lição passada. Se você ainda não assistiu, agora é o momento de você assistir para depois entrar nessa, porque tem uma junção do contexto histórico. E Êxodo 2 vai ser muito interessante. Então, vocês têm alguma coisa para falar sobre sábado? Se comentar às vezes muita coisa também, a gente conta tudo da lição que é agora. Isso que eu ia falar. Mas fiquem ligados aí que a lição está muito boa. Mas na ilustração, para que vocês possam entender, o rapaz está olhando a primeira imagem, ele é Moisés e ali tem duas pessoas brigando. São duas pessoas que são israelitas ali. Na verdade, ali um egípcio e um israelita. Isso, um egípcio e israelita que eles estão brigando. Eu confundi com a continuação da história. Então é o egípcio e um israelita que eles estão brigando. Depois ele vai até o local para poder brigar ali, para tentar resolver aquela situação. E acaba acontecendo alguma coisa. E essa alguma coisa eu vou deixar para a lição contar para vocês. Então fiquem aí. E nós vamos partir para o nosso domingo com o nosso amigo, colega Vinícius. Vamos lá. Domingo vem contando sobre um homem chamado Hugo, que ele estava andando naturalmente pela rua e ele avistou uma mulher sendo avistada por um homem, sendo ameaçada por um homem com uma faca. Nisso, Hugo imediatamente foi até ela para ajudar ela. Só que nesse movimento ele foi esfaqueado. E aqui conta que ele ficou esfaqueado e ele ficou no chão por 1h e 20 minutos. E tinham pessoas lá perto, que provavelmente uma só deve ter ligado para a ambulância, só que outras ali falam que estava tirando foto, estavam vendo a situação, mas não faziam nada, entendeu? E nisso ele ficou no chão e a ambulância chegou, só que já foi declarado que ele foi morto, ficou muito tempo no chão. Que aí vem ligando essa mesma coisa com a história de Moisés. Que Moisés, ele viu a situação ali do homem que estava com o chicote batendo no escravo, ele viu e ele queria fazer alguma coisa porque não era certo aquilo, então ele queria intervir. Não conta tudo não, calma. Então meio que domingo vem falando dessa trajetória, que vem falando sobre a questão da nossa razão, o que a gente deve fazer e como pensar. Sim, e pensando assim, vocês acham que o Hugo estava errado em intervir? Então... E tem uma pergunta muito interessante, essa é a pergunta que fala aqui. Se você fosse apenas um observador ou alguém que estivesse simplesmente passando, que você estaria disposto a se envolver no problema de outra pessoa?
Então. É interessante porque colocou como Hugo, né? Mas a gente possivelmente a gente já deve ter visto alguma situação e não no aspecto até de questão do gol do Hugo, né? Mas a gente já viu alguma coisa de ofensa. Já. Nós já observamos algumas brigas acontecendo e a gente fala assim, será que a gente ajuda? Não ajuda? E a gente vê também muita questão, que é igual a lição citou, que estava tirando foto, filmando, e às vezes as pessoas fazem isso e às vezes não auxiliam ou tentam ajudar de alguma forma. Então, o contexto histórico aqui é bem interessante nesse aspecto. Quando eu li essa história, eu lembrei de uma cena que eu presenciei, que não foi com dois humanos. Eu estava fazendo entrega e na hora que eu ia entrar no carro para sair, umas 3 casas para cima da onde eu estava estacionada, um senhor abriu o portão e a cachorrinha, uma Shih Tzu, saiu correndo. E ele veio correndo e gritando com a cachorra. E eu parei ela, né? Então eu já abaixei e parei, né, para falar com ela, e ele chegou logo em seguida. E assim, eu amo cachorro, né? Então já fui conversando com ela ali e tal, e parei. Ele chegou e ele levou a mão assim, ó, e ele pegou ela assim pelo couro, né? E o pelo, e levantou, ergueu ela e virou as costas e saiu. E a cachorrinha começou a gritar de dor, porque estava machucando. E eu falei, calma, moço. E ele saiu xingando e esbravejando e gritando com a cachorra. E eu fiquei ali parada e eu fiquei nessa situação. Então, será que ela devia ter fugido mesmo? Entendeu? Será que eu devia ter ajudado? Eu falei, poxa, será que eu vou lá? Eu falo, moço, não faz isso, a cachorra não tem culpa, entendeu? Nossa, né, um animal, e tudo bem, pode ser que tem uns que são fujões mesmos, né, e tudo, mas assim, poxa vida, né? Aí eu entrei no carro e eu falei assim, mas já imaginou se eu vou lá? E aí o cara se vira contra mim e eu acabo levando uma porrada na cara, entendeu? Porque eu tô defendendo uma cachorrinha. Mas aquilo, sabe quando te consome? Então eu fiquei me colocando no lugar, por exemplo, do Hugo e no lugar de Moisés, na época, né? Que trata a lição, vem falando da história de Moisés. Então, assim, você está ali, você está vendo acontecer. Você não vai fazer nada? Eu acho que no lugar do Hugo... vendo a história do Hugo, da forma com que ele interviu, não faria certo, mas isso. Ele fez certo em intervir, porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente sabe a quantidade de feminicídio que tem tido. Sim, exato. Mas a questão principalmente quando você está no meio da rua, às vezes você pode ver que existe uma viatura passando, enfim. Isso, liga para a polícia, grita de longe. Que você não se coloque em risco. É a mesma coisa quando a gente fala de um bombeiro, né? Quando ele vai salvar alguém que está se afogando. Você tem que saber fazer isso para que você também não morra tentando salvar outra pessoa. E se você já está ali e viu a situação do cara na rua ensanguentado, né? Fala aqui na lição que a revolta vem. Porque os vídeos de câmera de segurança filmaram mais ou menos 25 pessoas então, passando pelo lugar. Vê uma pessoa passando mal no meio da rua e não faz nada. Exato. Pra mim, assim, eu fico indignada. É revoltante. Então, mas é uma mas é a história da Bíblia também, nós temos uma sobre, né? Exato. Então aí agora você vê que depois aí Moisés, ele vai lá e também ele toma a mesma atitude de Hugo. Ele fala, não, eu vou resolver. Peraí, mas não conta não. Não, mas a gente já tem que contar, a gente já chega. Deixa chegar na segunda. Eu vou resolver, entendeu? Então assim, Moisés, ele esquentou, ele é meio esquentadinho, dá pra perceber, né? Então, vamos ficar por aqui mesmo. Isso, fica aí, ó. Agora vocês vão saber, porque agora a lição parte de segunda, nós vamos com a Adriana. E agora ela vai contar pra vocês, mas acho que no finalzinho, pra dar aquele suspense aí. Não saia da tela aí, não saia da frente, não. Gente, vocês estão acostumados, né? Ela já fala, caramba. Viu, Vinícius? Pode ficar tranquilo, tá? Eu só falo o fim agora. Isso aí. Vai finalizar? Vai só falar assim, quem vai orar o final. Vai lá, Adri, segunda-feira pra nós. A lição toda, ela é um complemento, né, de uma parte com a outra. Você tá falando pra gente não falar tudo de uma vez, porque realmente
A vontade que dá é justamente essa, né? De Já falar a história inteira. E pronto, acabou. Mas tá, vamos por partes. Mas a parte de segunda-feira vem falando da ironia, né? A ironia divina, no caso. E aí aqui conta um pouquinho sobre a história de Moisés, né? Que, no caso, José, né, chegou no Egito e estabeleceu um patamar, levou a família, né? Depois foram crescendo, né, os israelitas, e ao ponto de se tornarem escravos, né, ali, porque o faraó olhou e falou assim: muito bem, né, esse povo está crescendo, daqui a pouco vai dar ruim para mim, então deixa eu escravizar todo mundo. E a parte de ironia aqui é que justamente o rio Nilo, né, que foi usado como sepultura, porque o rei, o faraó, né, ele chama as duas parteiras, traz e fala: ó, vocês precisam eliminar os meninos que nascerem. É claro que a Bíblia não relata se elas fizeram né, alguma coisa. Fizeram. Elas fizeram o oposto. O oposto, eu digo assim, de assassinar, não. Mas porque elas não relata, mas eu acredito que realmente não. Sim, nós citamos na lição anterior sobre... que elas fazem ao contrário, elas né? Elas fizeram ao contrário. Elas, em vez de elas matarem, elas abdicaram disso, e quando o faraó chamou elas para pressionar, né? Falar: vocês não estão fazendo o que eu pedi... Elas falaram que elas não estavam dando conta, porque estava nascendo um atrás do outro. Mas a Bíblia cita, né, no aspecto de que elas não fizeram porque elas tinham um temor de Deus. Isso. Então, elas vão aí nessa luta, mas a mãe de Moisés, ela esconde ele, consegue esconder ele por 3 meses. Né? A Bíblia fala que ele tinha 2 irmãos, né, mais velhos, Miriam e Arão, né? Miriam já era moça, né? Então a Bíblia relata moça, provavelmente já estava na idade de casamento, e ela nem trabalhava como escrava, né? E nem estava casada. E aí vem a questão do rio Nilo, porque o rio Nilo tem um significado para os egípcios. Né? Então, quando Moisés é colocado ali e é guiado, né, até a princesa, no momento certo, que nós sabemos que foi Deus quem conduziu, e a princesa o acha, por isso que dá o nome de Moisés, né, que é retirado das águas, porque para a princesa aquilo foi um presente do rio Nilo, né, que era um deus egípcio, né, considerado um deus egípcio, e que deu de presente para ela. Então a ironia é, aquilo que foi usado para matar, foi usado por Deus, né, para salvar. E o interessante também, para a gente já fazer um link com tudo aquilo que a gente está falando também sobre a história do Hugo, quando a gente vai pensar na Miriam também, ela pensou no momento certo. Rápido. Ela agiu na hora certa, porque quando ela viu a oportunidade, ela falou: opa, eu sei que aqui, então agora pode ser que eu tenha uma chance, então deixa eu aproveitar para eu levar meu irmão lá. Então, assim, não levar, né? Mas, assim, apresentar ele. Falou: olha, você não quer que eu traga alguém pra cuidar, de mamar, entendeu? Então, assim, ela tomou uma atitude. Sim. E naquele momento, ela, sim, a gente sabe, foi usada por Deus para falar: olha, acorda, aproveita. Então, assim, essa utilização foi o momento certo e a hora certa e a coisa certa a se fazer. Sim, porque Moisés teve a oportunidade de crescer e ter o aprendizado primário, né, com a mãe. Exato. Então, a educação dele primária, né, que é a base de todo a estrutura, né, do ser humano, foi dado pela mãe e pelos ensinamentos de Deus, né, pelos caminhos certos de Deus, né? E Moisés, ele chegou aí aos seus, mais ou menos, aos 40 anos, né? Quando ele teve que fugir ali do Egito por causa da escolha que ele fez. E aí eu fiquei, né, essa lição dessa semana, né, me pegando muito
em coisas que já aconteceram na minha vida, né? E eu já me levantei na igreja num sábado de manhã, entendeu? Indignada com o comportamento de muitos irmãos. Fui lá na frente e rasguei o verbo, né? E aquilo, sabe, assim, de você colocar tudo na mesa e falar, e eu estava certa, sim, mas não deveria ter feito daquela maneira, daquela forma, né? E eu fiquei olhando, às vezes a gente se prende na história de Moisés em relação, porque Moisés chega às vias de fato, né? E ele assassina o egípcio. Contou, gente, contou. Contei! É terça-feira! E a gente às vezes não chega a esse ponto, claro, porque não é uma situação para isso, mas quantas vezes a gente já não agiu como Moisés? Entendeu? Eu sou a dona da verdade, é isso, né? Entendeu? E vamos resolver, né? É porque eu sei, eu tô sabendo. Eu dou conta. Eu dou Sou conta. bom, Eu dou bom. isso. E toda vez que a gente toma essa coisa de eu sou bom, eu sou o cara, De vez em quando leva uma rasteira. a maioria das vezes você toma. Dá ruim, né? Dá ruim, né? Então vai, amigo, senão eu vou Então, entrar no não, seu dia sem Mas aqui. peraí, deixa eu só comentar aqui. Deixa eu falar também, né? Você quer falar? Continua, Vinícius? continua. Só vendo aqui. Mas o contexto que eu achei muito interessante foi a questão dos 3 meses. Porque a gente pensar, imagine quem você- tem criança, Cara, criança só 3 chora. meses você escondendo, sendo que você está sendo vigiado. Não, ele era muito E- bonzinho. E ninguém escutando nenhum choro, nada. Aquele Devia ser um neném Mas- só Deixa o neném pai do amor Não, tranquilo. era. Porque, Não assim, foi nenhum dos meus filhos. Moisés. Porque assim, né? A Adri que é mãe sabe, né? 3 ainda não tô meses. sabendo, mas São meu 3 irmão- meses tenebrosos para as São, mães. Até a são. questão de dormir, Tudo. madrugada e tudo. E nós sabemos que quando está de madrugada, é um silêncio maior. Absoluto. pra Hoje você- já é um silêncio, pra- imagine naquela Então, época. e para você escutar um barulhinho, é facinho. Um Pois barulho é. de criança é inconfundível. Não, e o cheiro. O bebê, ele tem um cheiro tem um próprio, cheiro. né? Se Então, bem, assim... se bem, a gente fica- pode pensar que as mulheres não, as crianças mulheres não estavam matando, né? Só os homens. mas... Só Tá, os homens, mas... assim, os meninos. É, só então assim. ainda teriam bebês. Aí Teria os bebês. teria uma lógica. verdade, Teria. Mas se você escutasse o barulho de um bebê na casa, você ia entrar para ver o que era também. Se era menino, se era E menina. aí nós temos uma outra situação. Você colocar dentro de um cesto e colocar rio à beira-mar, vai embora. E ele parar no ponto certo. E mesmo assim a gente pensar, né, que a irmã foi acompanhando Sim. até que chegasse no ponto, né? Algumas ilustrações, historicidades aí colocam, dá uma enfeitada um pouquinho, né, na Aham. questão da história. Sim. Mas o interessante é que a correnteza foi levando. E a tendência da correnteza levar não é levar para um ponto e parar naquele ponto. Nós sabemos que a Não. correnteza às vezes leva para outros lugares, dependendo do vento, dependendo se alguém está movimentando nas águas ou não, ela toma direções diferentes. Então é muito interessante essa história. E os crocodilos E os crocodilos? do Rio Nilo? Que tinham crocodilos. A gente tem que pensar nisso também. Deus, ele é Então tão são, perfeito, né? são coisas assim, é aquela questão, né? O trajeto difícil, mas o trajeto que vai dar certo. E aí encontrada por uma pessoa que conseguiu conduzir, e aí entrou a irmã em cena. E a irmã conseguiu colocar a própria mãe para cuidar do filho, que são contextos interessantes. Então eu consegui tirar uma coisa bem interessante dessa lição, dessa parte da história. E agora você pode continuar terça-feira aí. Não, sem problema. Mas aí, até em relação a tudo isso, toda essa oportunidade que a família de Moisés teve, né, de crescer unida, dele ter essa infância que não foi egípcia, né, que foi realmente israelita, é a partir disso que a gente consegue entender o porquê que ele tomou aquela postura quando ele viu a situação. Porque assim, o egípcio naquele momento, quando a gente pensa na tirinha,
Cara, ele tava com chicote. Gente, vocês já tomaram uma cintada quando era criança? Cara, algumas vezes. Dói. Eu vou falar assim, eu tomei algumas, tá? Vezes, né, Vinícius? Tomei Cinta normal, precisei bem, tomar. De couro. Entendeu? Agora imagine um chicote que a ponta é fina. Já pegaram toalha e molharam pra atacar no irmão? Eu já fiz isso, é pior ainda. Então imagine isso. Pergunta pro Andrés como é que é levar uma chicotada, que ele já se deu uma chicotada. Aí, ó, tá vendo? Ele conseguiu. Ele errou! É igual aquele meme, Beto, Carreiro, tal. Bem na testa. Aí na hora do tal, deu tal nele. Só que é isso que a gente pensa. Gente, imagine você vendo chicote. isso, só que numa outra situação. A pessoa dando porque quer. E você vendo que é uma outra pessoa ali que se você não intervir, a pessoa vai morrer. E você entende que aquilo não é só um escravo. Porque para os egípcios, os escravos, eles eram moeda de troca. Eles não eram nada. Então, imagine, não eram seres humanos. Não eram seres humanos. Então, pensa só no momento onde ele encontrou aquela situação. Ele falou, não vou deixar isso acontecer. Mas aí, aqui na lição, vem falando sobre a postura dele naquele momento. Ele sabia que ele estava errado. Por quê? Fala que quando ele matou os egípcios, ele olhou para os dois lados, ele procurou para ver se alguém tinha visto a situação, se alguém tinha visto o que ele tinha feito. Ele percebeu então, ele percebeu o erro dele. Na hora ele falou, Deu ruim. Deu ruim. Mas aí qual foi a postura que ele tomou? Naquele momento eu acredito assim, se ele tivesse tido a postura de arrependimento, será que talvez o faraó não perdoaria ele? A gente nunca vai conseguir saber. Eu acho que não, porque o faraó, ele já tava, já tinha um certo receio com Moisés, porque Moisés era neto, mas era o sucessor, né? Exatamente. Então ele ia tomar o lugar dele. Exato. E sem contar que ele sabia que não era de sangue, né? Não era exatamente. Da linhagem. Mas aí, é onde a gente pensa, se esse fato não tivesse acontecido, talvez Deus usasse outras formas para que Moisés conseguisse a libertação do povo. Sim. Mas naquele momento, o que ele preferiu fazer? Ele matou. Ele escondeu porque ele foi lá e enterrou. E no ponto ele fugiu. Então, deixa eu aqui, vou fingir que nada aconteceu. Continuo minha vida normal. Mas peraí, Grazi, ele não fugiu logo. Não, mas assim, fugiu do local. Da cena do crime. Exato. Mas olha só, ele não estava arrependido. Ele viu que tinha dado ruim, mas ele não se arrepende, porque... Ele não se arrependeu, ele só saiu, ele só enterrou... Ele só enterrou e saiu do local e falou assim, tá tudo certo. Ele tinha a impressão de que ele ainda iria ser visto pelos israelitas como libertador. Porque meio que todo mundo já sabia. Porque não tem como, era muita gente. Então você esconder a situação era realmente quase que impossível. Até porque nós temos a pessoa que sofreu. Justamente. As chibatadas inicialmente. Então tinha uma gritaria, tinha alguma coisa acontecendo antes. Mas aquele momento em si, ele poderia ter tomado qualquer outra atitude, a não ser matar o cara. Mas ele resolveu matar e enterrar. E aí, então ele falou assim, não, vou continuar minha vida aqui. E aí, justamente por causa desse motivo, ele achou que, agora eles vão pensar em mim como se eu fosse o bambambam. E aí, no outro dia, o que aconteceu? Ele encontrou uma briga, só que agora é entre os próprios israelitas. E aí, ele chegou já com a pompa. Por que vocês estão brigando? Corridinha de atleta. Exatamente. Não, peraí, deixa eu fazer a minha cara aqui. E, na verdade... O que aconteceu? Ele falou, você tá se metendo por quê? Você tá achando, quem colocou você aqui? Agora você tá achando que você é juiz, que você é júri, que você tá mandando na gente? Você vai fazer comigo igual você fez com aquele egípcio? Você vai me matar? Então, assim, na hora que ele viu que as outras pessoas não reconheceram ele da forma com que ele quis, aí ele falou, se eu ficar, minha cabeça vai rodar. E aí que ele toma a iniciativa de fugir. Então, assim, foram vários aspectos dentro desses pontos que a gente vê que são muitas situações que poderiam dos e se. Então, aí a gente vê, e nós, na postura de Moisés, o que será que a gente faria, entendeu? Que aí entra na questão do Hugo novamente. Então, assim, essa lição foi uma lição, assim, que ela pega realmente nas nossas escolhas. Que escolhas nós estamos fazendo em momentos de crise?
A gente vai pela escolha mais fácil ou a gente vai pela escolha que a gente sabe ou acha que é certa ou espera a iluminação de Deus para que a gente tome uma atitude? Aí eu fiquei olhando para a parte aqui de terça-feira que você colocou e a lição ela traz para a gente, né? Se Moisés não tivesse matado o egípcio e fugido, ele teria conhecido a esposa, né? Ele teria... E começam os e sis. E sim, eu acho que a lição, a história de Moisés, né? Na verdade, em Êxodo, quando a gente vai lendo, a gente vê que Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, né? Deus colocou isso para você, você pode fazer de tudo para se afastar e ir por outro caminho. Deus sempre vai dar um jeito de fazer com que você volte a esse propósito. Exato. A gente só tem que tomar cuidado porque propósito não é predestinação, tá? Não. Então, assim, ainda assim que você tenha um propósito, Moisés escolheu a partir do momento que Deus foi lá e conversou com ele, ele escolheu o caminho. E aí ele também se arrependeu daquilo. Exatamente. Tanto é que quando ele vai para o deserto, que ele conhece a futura esposa, ele tem a mesma reação que no Egito, na questão da defesa das mulheres em volta do poço, né? Depois é que ele vai aprendendo. E aí eu acho interessante que a história de Moisés, ela fala que ele passa mais uns 40 anos cuidando do rebanho do sogro. Sim. E Moisés, ele chega num nível de maturidade emocional ao ponto de não se achar digno de ir falar com o faraó quando Deus fala para ele, não, é você. É você que tem que ir. E aí você ele fala, mudança, né, da pessoa que saiu do Egito achando que ele ia ser o tal, olha, que queria aquela responsabilidade, falou, não, joga não pra mim. E agora não, é outra pessoa. E não é porque assim, então as pessoas às vezes podem ler e achar assim, nossa, Moisés se esqueceu da língua, né, do idioma que era usado. Não, ele não se esqueceu. Ele entendeu que o propósito que Deus tinha para a vida dele, né, que era libertar o povo, não era por ele. Por isso que ele coloca, né, mas eu não consigo, porque não é ele mais, né? Ele tinha sido lapidado, né, e alcançado essa maturidade em reconhecer que tudo que ele fazia ou que ele faria seria por Deus. Isso é interessante falando em vida cristã também, porque a gente tem que pensar em uma criança de 10 anos, em um adolescente, um jovem de 16 e um idoso de 60. Quando a gente fala de gerações, cada um teve a sua individualidade, a sua criação, e cada um teve uma situação diferente. Então, é através dessas situações que nós somos moldados. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com a forma que nós agimos com os mais novos. Porque eles não passaram por aquilo que a gente passou. Então, a questão ao invés de a gente chegar e querer chicotear, por que a gente não chega com amor e conversa? Olha, eu já passei por isso, aconteceu isso, e eu não quero que aconteça com você. É totalmente diferente. Quando você tem esse abraço pelo jovem, pelo adolescente, isso aí é onde ele fala, olha, ele está cuidando de mim, ele não está só me repreendendo. Não, e eu vou mais além, Grazi. Não é só na questão da idade, queridos, é na questão da espiritualidade. Com certeza. Eu conheço um senhor, vou colocar senhor, porque ele é jovem da minha idade, né? E ele é recém-batizado. Recém-batizado, assim, deve ter uns 6, 7 meses que ele é batizado. Então, quando a gente fala, a gente tem a referência de a pessoa batizada há pouco tempo, é como uma criança, né, na fé, né, tá aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, ela tá com aquele gás todo. E ele tem um amigo que é usuário de drogas, é alcoólatra e tem muita dificuldade. Então, um amigo dele, às vezes,
consegue se ficar limpo por um tempo, e daí ele começa a frequentar a igreja com ele e tal. E ele já fala assim, não, eu já falei com ele tem que largar, Calma. Né? A gente precisa ter essa paciência. Essa calma de entender que o que a gente pode fazer pelo outro é amar o outro, né? E Deus vai resolver, Deus vai fazer, do mesmo jeito que ele fez com Moisés. Não é no nosso. Toda vez quando a gente tenta intervir em relação a tempo do que Deus quer para nossa vida, é onde a gente acaba tendo problemas. Quando a gente quer colocar a carroça na frente dos bois, né? Assim por dizer. Mas vamos passando aí, senão Não só vai ser vocês. Só tem nós duas aqui. O Vini quer falar aqui, ó. Vini. Tá coçando aí. Tô quietinho aqui, só olhando a discussão. Quer comentar alguma coisa sobre terça? Eu não quero comentar nada. Já tá tudo falado? Mas eu queria pegar também a continuação da história. As meninas comentaram que ele foi para o deserto. Isso. E nós entramos numa questão, né? Qual que é essa questão? Não sabemos o tempo exato, né, de que ele ficou ali naquele deserto antes que aparecessem as mulheres para pegar ali a água no poço. Verdade. Mas nós entendemos que houve ali uma maturidade recente dele no aspecto do que? Primeiro ele matou o egípcio. E agora não. Aí ele foi repreendido pelos israelitas. E no momento do poço ele interviu novamente, só que ele não matou aquelas pessoas. Exatamente. E tanto que, por ele não ter feito isso, as mulheres voltaram à aldeia, conversaram com os pais ela, né? Deu água, tirou água do poço. Falou, olha, um rapaz que é egípcio nos ajudou a nós não perdemos a nossa água para trazer para o nosso rebanho. E foi quando o pai das meninas falou, chama ele para vir aqui para ele poder jantar com a gente. Isso. E foi quando teve a questão do pai. Miriam? Miriam que... Não, Midian é o local. Midian é local. Que aí a esposa houve dele, a apresentação... Zípora. Houve a apresentação da esposa, que seria Zípora. E vamos e convenhamos. Que coisa maravilhosa Deus fez por Moisés, né? Fez. Colocou uma mulher excelente, viu, jovens? Tá? Peguem um exemplo aí, esperem que Deus vai arrumar uma varoa para vocês. Mas assim, o interessante da história é que o contexto mudou drasticamente. E aí nós entramos em todas as questões de como Deus nos modela, de como que Deus faz com que nós mudamos até a nossa personalidade. Deus pode mudar. Porque Moisés, ele era uma pessoa explosiva. Sim. E depois ele se tornou uma pessoa reprimida para falar com o faraó. Não, reprimida não, assim, no aspecto de medo. Começou a ter medo ali de querer falar com o faraó. Eu acho que ainda poderia ter algum resquício de que Faraó poderia matá-lo, porque realmente já estava na cabeça do Faraó ainda que ele tinha matado o egípcio, né? Mas o interessante é como que Deus foi moldando. Em questões de histórias próximas, vamos colocar assim, e houve essa situação de mudança em questão de personalidade. Sim. Às vezes o próprio tempo, né, da caminhada dele, de um ponto a outro, ele já começou a pensar nos atos, né? Já começou a refletir no que ele tinha feito. Vamos para a quarta, senão o Vini não vai falar hoje aqui. Vai lá, Vini. O que é justiça, Vini? Só ouvindo aqui. Vai lá. Foi mal, desculpa, Vini. Não, mas é legal, porque no meio dessa conversa, dá para ligar assim, que a Graça começou a falar do Hugo, né? Da questão que ele teve a coragem de ir lá e se a gente faria o mesmo. E aí liga com quarta ela fala que ele fez o certo. Vamos dizer agora o Moisés, vamos ligar com quarta-feira que fala. Moisés, ele fez o certo em ajudar a pessoa que estava sofrendo uma chicotada, que não é nada legal. Só que, por outro lado, mostra que não era esse o plano de Deus. Porque ainda não chegou a hora de eles serem libertos. E aí deixa meio que você pensando, mas calma lá, ele fez algo bom, só que não era do plano de Deus, então, assim... É bom? Você chega a pensar, será que eu devo fazer isso? Tipo, se acontecer uma situação dessa, porque às vezes eu não posso atrapalhar a pessoa, às vezes ela tem que aprender apanhando que
ela cresce, e aí você começa a pensar. Só que ela mostra que mesmo que a gente entre no caminho errado, como a Adriana falou, você entra em caminhos errados, Deus tenta de alguma maneira puxar você de volta, mesmo que seja longe. Ele puxa, não, vem por cá, porque esse atalho aqui leva de volta ao caminho que você devia estar seguindo. Isso. Então isso que é interessante, a quarta-feira, ela mostra que Deus, mesmo que você esteja fazendo errado, mesmo que você não saiba o que está fazendo, Ele pega você ainda e te coloca no caminho. Ele tem toda a paciência para isso, e vem falando. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vamos na rede semântica? Justiça. Justiça. Olha, eu vou te falar, Isso aí, Fala pra aí. mim demorou, viu, pra eu colocar alguma palavrinha aqui, viu? Porque, eu gente, queria- a gente fala tanto de justiça. Tem que pensar muito para colocar a justiça. Exato. Isso que eu ia falar, o que é de justiça? Deus seria a justiça de Deus, a justiça do homem, porque se a gente for olhar pra nossa justiça ela deveria ser cega, né? Deveria, mas ela não é. Entendeu? A gente sempre vai para um lado. Então, assim, eu já pensei em relação à justiça, eu coloquei no divino. Porque se for depender da justiça do homem, a gente não faz nada direito. Porque aí é que tá. O que é justiça? Justiça é uma pessoa que tirou a vida de outra também ser morta, pagar com a própria vida? Como era no tempo da Bíblia? Ser justo com a pessoa que sofreu o atentado, a família que sofreu o atentado. Tentado? Isso é justiça? É complicado de pensar sobre isso. Porque a gente, se a gente colocar hoje... Porque, por exemplo, se a gente colocar no hoje, vamos supor que alguém vai e mata seu filho, o Andrés, vamos pôr. Não é pra matar não, gente, é só exemplo. não faz isso não. A sua sensação de justiça como um ser humano é de fazer a mesma coisa. Uma coisa. E aí vem a questão. Uma pessoa que perde uma pessoa que ele ama. E aí a justiça, né, que deveria manter a pessoa presa, vamos colocar, não mantém. E aí a pessoa que perdeu vai e faz justiça com as próprias mãos. Por lei ele está errado. Né? Se a gente for olhar pela lei do país, ele está errado. Porém, a gente acha que ele está certo? A gente vai pensar que ele está certo. Entenderam a questão? É a questão de Não maturidade traz de volta. espiritual. Exato, não traz de volta a questão de abrir um processo e receber o dinheiro e muito tal, difícil. não traz. Mas o que acalma? O que acalma a dor? Né? Porque justiça é isso, é aquilo que traz paz ao nosso coração. Que pode ser perdoar o agressor, entendeu? E pode não ser. Né? E nós, como seres humanos, somos falhos. E aí é muito complicado a gente olhar. Inclusive, coloquei difícil assim na palavra, na justiça. Porque eu olhar o que aconteceu com o Vinícius e falar assim: não, Vinícius, se acalme. A justiça de Deus é o que. Com o tempo você vai se acostumar com a perda, né? Espere o tempo. Não, Deus é justo. Ele vai te. Tá, isso tá tudo certo. Deus é justo, Deus ele vai te honrar, ele vai resolver a questão, mas é muito fácil eu falar isso quando é com ele, não é comigo. Quando é com você, quando é com você não. Quando nós passamos, eu passo pela situação, aí muda a coisa de figura, né? Então, muda a situação de figura, porque a questão, né, em si é que, por exemplo, aí eu pensei muito sobre essa questão também. Pra gente não tomar muito tempo, nosso tempo não estourar. Já tá acabando, só pra variar. Mas vamos imaginar. É por isso que eles não convidam a gente, Graças. Mas vamos lá. É interessante porque entra num contexto muito, muito legal. Deus Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Abre aí, João 3,16 e lê aí. Entregou o seu próprio filho. E aí você vê seu filho chicoteado, esbofeteado, cuspido, maltratado ao extremo, sendo excluído da sociedade, sendo negado pelo um dos melhores amigos. E mesmo assim, nós temos duas situações. Primeira, o melhor amigo te negou perante a sociedade inteira que estava ali. Não a sociedade inteira, mas quem estava ali naquela fogueira.
e você olha para sua pessoa, o melhor amigo, ele não olha com raiva, com ódio, com nada, olha com amor. Desmoronou, Com irmãozinho. perdão. Desmoronou. Aí você tem o Deus Pai. Que aí ele se afastou do Deus Pai para Ele que pegou- ele pudesse Então, pegar aí ele todos pegou e os falou assim, pecados. Aí nós pensamos assim, Deus Pai pegar e falar assim, olha, você tem que morrer. Pô, você já tá entrando em quinta, Você irmão. já entrou na quinta. Ai, Tá entrando em quinta. Foi mal, gente. Não, mas vai. Vamos continuar. Já estamos em quinta, galera. Vamos continuar, estamos em quinta. Aí nós entramos nesse contexto. Deus Pai foi lá e ofereceu o filho para acontecer a situação. E mesmo assim ele não matou ninguém que fez o que fez com o filho dele. Ele deixou que todos pudessem ter a oportunidade do arrependimento. De arrependimento. E Jesus, apesar de passar por esse processo humano, né, na parte humana, e ele ter falado, né, termina com isso logo, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. É muito interessante. Pode falar aí, gente, de Então- quinta. Desculpa aí, gente. Mas Vai lá. mas a gente cortou Isso, a vibe continua da aí, palavra. vai. Fala Sua palavra de justiça aí. Na minha palavra justiça, a razão, né? Razão. Perfeito. E continuando nesse ponto também, até na questão de razão, já unifica com a história de Jesus, Sim. que também vem contando na quinta-feira. Porque ele fala das tentações que Jesus passou aqui também. Então a gente está falando aqui de Moisés, mas faz esse contexto de Moisés e Jesus. Moisés, naquele momento, ele teve aquele ímpeto de agir, mas ele agiu errado. E aqui vem falando que Jesus, ele também foi tentado dentro do deserto. Sim. Que aí o inimigo chegou nele e falou o seguinte: olha, você não é Deus, então vamos lá. Tá falando na Bíblia que Deus pode fazer tudo, então vai, transforma essa pedra em pão aí. E qual foi a atitude de Jesus? Naquele momento, vocês não acham que Jesus já estava no deserto? Estava sozinho. Já estava uns dias Com lá. fome. Com fome, desidratado. Ele poderia? Ele poderia, ele é Deus, mas naquele momento ele usou a palavra de Deus para falar, não, esse não é o momento de eu fazer isso. Ainda não. Não é agora. Então eu não vou fazer isso. Então Jesus, ele foi tentado diversas vezes, e não só nessa, a agir como um pecador. Cada situação que a gente pode passar aqui na nossa vida, Jesus, ele passou e ele mostrou que é possível a gente vencer e a gente fazer o que a gente precisa e que é a vontade de Deus. Então, assim, ele foi o maior exemplo da nossa vida, de mostrando como a gente tem que agir, que é principalmente pedir o Espírito Santo. Mesmo que aquilo não seja a nossa vontade, que foi aquilo que a Adri falou. Jesus, ele sabia o fardo que ele ia carregar, ele sabia o quão importante era aquilo no plano da redenção, mas ele teve um momento que ele titubeou, ele falou, Senhor, olha, afasta de mim esse cálice, mas só se for a sua vontade. Se for a tua vontade, sim, senão... Só me dá forças. Então, assim, que realmente, nesse momento, imagine a dor de Jesus. Fala que nesse momento, Jesus, ele estava até transpirando sangue. Sim. De tão forte era a dor que ele sentia. Dessa separação, desse peso do pecado, da separação com Deus Pai que ele tinha. Então, se a gente pensar em todos esses atos que Jesus, ele teve por nós e para nós, a gente começa a pensar nesses ICs, nessas possibilidades que a gente teria, na forma com que a gente vai agir com o nosso próximo. E eu acho porque que o amor é a base de tudo. E eu acho que essa frase, contudo não seja como eu quero, deveria ser a nossa frase em tudo que a gente for fazer. Exato. Então, como o Vinícius falou, Moisés poderia ter intervido. Gente, ele era o sucessor de Faraó, ele não era qualquer um. Ele tinha poder. Ele não precisava ter agido daquela forma. A partir do momento que ele chegasse e falasse para o egípcio parar com aquilo, ele era obrigado a obedecer, porque ele era da realeza. Ele não era qualquer um. Sim. Né? E se ele tivesse usado essa frase, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Então, às vezes a gente fica na dúvida. Os planos de Deus para mim.
E aí, É isso que Deus quer que eu faça, Pois é por é. aqui que Ele quer que eu E vá. na quinta-feira ele né? levanta uma pergunta assim que realmente é muito difícil. Que ela fala assim: como você sabe quando Deus está Exato. pedindo que espere e quando ele está chamando para agir? Gente, É aí, difícil, tá? É difícil. como humano, nossa, é muito complicado, mas é aí onde a sua espiritualidade Isso. bate. Onde a sua comunhão com Deus, com aquilo que você sabe que seria a vontade dele, com os exemplos que a Bíblia traz, porque ela traz exemplos de todas as situações possíveis que a gente possa passar. Então, se a gente tem essa espiritualidade, esse contato com Deus, eu tenho certeza que, cara, na hora da situação, a gente vai saber qual a melhor situação tomar. E até ou no não tomar. E eu acho que a gente, para quem tá assistindo, que às vezes ainda está no início da caminhada, ou já está lá no final, no meio da caminhada, mas que a gente escorrega, né? Um sobe e desce. Eu acho que uma coisa importante para a gente é, se eu fizer, né? Deus realmente vai ficar contente? Deus. São perguntinhas básicas, igual criança mesmo, Deus. Se eu fizer intervir, eu estou vendo que a Grazi está tomando uma atitude errada. Se eu intervir dessa forma, né? que eu tô pensando. Se fosse eu, se ao contrário, eu gostaria, qual seria a minha reação? Bom, se a minha reação não seria boa, se eu não gostaria de ouvir dessa forma, ela também não vai gostar. Então, não é isso que Deus quer que eu faça. Né? Dessa maneira, a gente... no lugar do outro, E a gente consegue ouvir a voz de Deus. A gente falou hoje muito do Andrés aqui, né? E eu tenho o costume de... Hoje em dia, menos, viu, gente? Mas eu tinha costume assim... Estou irritada, aí eu gravava um áudio, aí eu apagava o áudio. Já aconteceu com você? Aí você grava de novo. Aí você grava de novo. Peraí, eu não tô falando Isso. direito se eu falar. Não vai Aí eu dar falava assim, não vou mandar áudio, porque o tom da voz não tá saindo legal. Vou digitar. Aí eu digitava, aí eu mandava para o André, se ele não estivesse do meu lado, falava assim, lê aí para mim. Aí ele lia e falava assim, não manda. Eu estou vendo o tom da sua voz aqui nesse texto. E aí, às vezes eu passava 2, 3 dias e eu remoía aquilo para depois aquilo assentar e eu falar. E eu falava um texto de sei lá quantas 1000 palavras que eu tinha escrito, eu falava em 2, 3. Né? Então, não é... A gente fala que é difícil porque o ser humano, ele é muito impulsivo, como Moisés foi, né? Mas se a gente parar e respirar e... Senhor, eu quero ouvir agora a sua voz. Eu preciso tomar essa decisão. E Deus, às vezes, ele não fala com você, mas ele te mostra, né? Eu vou contar aqui um exemplo da minha vida, né, e do meu esposo. A gente passou uns perrengues financeiros pela questão de serviço. E antigamente a gente fazia muita corrida para os aeroportos, né? Levando as pessoas de Barretos para os aeroportos aqui na região. Só que isso basicamente estava zerado. A gente não tinha mais esse tipo de trabalho. Salvo algum cliente, mas assim... Ano passado, acho que se a gente colocar na conta, deu tipo umas 5 viagens no ano, né? E para vocês terem uma noção, antigamente eu chegava aí 3, 4 vezes em São José no mesmo dia, tá? Então, para terem uma ideia do volume. Então, para nós, esse segmento tinha acabado. Então, a gente começou a orar a Deus para que Deus nos mostrasse o que era para ser feito em relação à nossa questão de serviço, de trabalho. O telefone tocou. Não tocou na mesma hora que a gente orou. Demorou uns 2, 3 dias, mas o telefone tocou. Me leva em Rio Preto? Me leva em Ribeirão? Me leva... E começou a ter corridas novamente, entendeu? Uma atrás da outra.
Que a gente tinha, olha, eu não consigo atender você, entendeu? Então, Deus mostra aquilo que Ele quer para você. A gente precisa ter paciência, sim. Às vezes é difícil esperar, não é fácil, né? Às vezes você só vai comer ovo, né? O Ronaldo fala que ele come muito ovo em casa, então você só vai comer ovo, tudo bem, né? Mas Deus, a cada dia, cada oração que você faz, Ele vai te mostrar de alguma maneira, né? Eu recebi um abraço de uma pessoa e ela falou assim, eu estou orando por você, eu não sei porquê. Eu não sei o que você está passando, mas Deus me impressionou essa madrugada a orar por você. E eu orei durante toda a madrugada por você e pela sua família. Então, queridos, a gente só tem que confiar. A gente não tem. E que é o que vem aqui da experiência de Moisés, voltando para o assunto da lição, que traz. Ele teve um grande alicerce, né? Já vou dar minha contribuição final, que o Jonas já está Fala aí. Fala aí que oraram. Né? Ele teve uma grande base vindo da mãe dele, né? Mas as escolhas que ele fez, né, não foram todas boas, porém ele escolheu no final ou no meio, né? Não é questão de distância de história, mas em um momento da vida dele ele escolheu ouvir a voz de Deus. Ele escolheu permitir que Deus moldasse ele e que ele caminhasse de acordo com a vontade de Deus. Moisés ainda teve muitos tropeços na vida dele, até o dia da morte dele, que a gente vai ver durante todo esse trimestre, né, ainda. Então, não vou dar spoiler das próximas, tá? Mas a gente vai vendo esse crescimento constante, que mostra para nós que, claro que hoje, com 49 anos, não é a mesma atitude que eu tinha com 19, com 29, nem com 39. E não vai ser quando eu tiver 59, 69. Então, que a cada dia que passa, se a gente se colocar nas mãos do Senhor, a gente vai conseguir gradualmente crescer espiritualmente e estar ali no caminho seguindo certo. Amém. Muito bem. Quer fazer a sua contribuição também? Vai falar Da sexta? Já Ela já começou falando, Já tô Ela já falou da experiência de Moisés. Não, a mãe dele. Pode Exato. finalizar aí que depois eu finalizo aqui. Não, perfeito. É porque tem uma questão assim que eu gostei tanto da lição de sexta-feira, que é a presença da mãe, né? Como é importante você ter a sua base de escrita da forma com que aconteceu com Moisés. E eu falo isso por experiência própria também. Durante a vida a gente escolhe caminhos, mas o que vai definir realmente qual que vai ser o seu caminho final é tudo aquilo que você aprendeu no início. Então, assim, eu, graças a Deus, tive uma mãe cristã desde que eu estava na barriga dela. Então, assim, eu agradeço a Deus por isso, porque foi graças a isso que hoje em dia eu não estou em outros caminhos. Sim. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, sabe? Quando a gente vai casar, quando a gente vai escolher alguma família, quando a gente vai realmente querer evoluir como pessoa. É assim, é saber que a gente está colocando uma criança no mundo, o que ela vai ser? Qual que é o objetivo, entendeu? Então, só falando em relação a Moisés como pessoa, enfim. Mas a minha última contribuição que eu queria dar para vocês é um texto de Miqueias 6:8, que fala o seguinte: Deus, Ele já mostrou para você o que é bom. E o que o Senhor pede para você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Se a gente fizer dessa forma, com certeza as nossas atitudes, elas serão conforme a vontade de Deus. Então, que você medite nessa palavra para que a gente consiga, né, na verdade, fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. Vai, eu passo a minha vez. Passa a minha vez. Eu queria deixar aqui, né, sobre a contribuição da nossa lição. Mas antes eu queria dizer para você que se você quer conhecer um pouco do ministério de adoração de Jesus, quando ele veio a este mundo, tá na nossa playlist aí do nosso YouTube, do trimestre passado, da nossa lição.
E ali você vai entender o que nós explanamos aqui sobre a questão do ministério de Jesus e como que ele tem uma comparativa com o ministério de Moisés. Sim. Em questão de depois de ter um discernimento, depois de ter uma longa caminhada e passar pelos perrengues, Moisés passou por alguns também. Então Moisés deixou uma experiência muito boa para a gente em alguns aspectos, da gente não tomar as decisões no automático e muito menos tomar as decisões achando que a gente sabe de todas as coisas. E a decisão de que impulsividade, não sei o nome da... Impulsividade, isso mesmo. Impulsividade. Às vezes não sai a palavra, gente, mas é isso mesmo. Impulsividade. Porque se a gente faz as coisas por impulso, a probabilidade é sempre dar errado. Exato. A gente não vai dar certo. Então ali ele fez uma situação, depois ele passou por uma outra situação e ele teve uma reflexão. E essa reflexão, quando ele fugiu, serviu como um treinamento para que ele pudesse se tornar o que ele se tornou após isso. Então ele se tornou pessoa que nós vamos falar mais para frente, não vou contar agora. Senão perde a graça de a gente contar o contexto. Mas essa experiência nos auxilia e nos ajuda a compreender como que Deus cuida da gente. Independente das circunstâncias que você estiver passando, não importa o que você esteja passando, Deus ama você. E Deus, ele fez você no ventre da sua mãe, entre milhões de espermas ali, você foi gerado, porque você foi escolhido. Sim. Deus tem um propósito para dar você na sua vida. Você pode querer desviar o caminho, mas se ele escolheu você, você vai fazer. Claro, você tem o discernimento e a compreensão de você não querer, mas você não vai poder culpá-lo por ele não tentar todos os dias da sua vida para que você seguisse o caminho e fizesse aquilo que ele ordenou para que você fizesse. Perfeito. E não adianta você querer mudar a trajetória do que ele pediu e que ele já tem planejado para você. Se ele pediu para você pregar na sua cidade, não adianta você ir lá na África pregar, que você não vai estar fazendo aquilo que ele pediu para que você fizesse. Então aquela lista que eu falei nas lições anteriores, a lista que você escreve e você apresenta para Deus todas as manhãs, na madrugada agora, que você agora é um cara que ora. Toda vez no primeiro dia. Essa lista que você apresentar, você pode ter certeza que vai vir a outra lista de Deus. Segue a lista de Deus, e se você seguir a sua lista, vai dar errado. No dia, se você seguir a lista de Deus, vai dar certo. E eu fiz uma pergunta na sala dos jovens da lição anterior, que foi a seguinte pergunta: quantas pessoas você conversa em um dia? Vocês já contaram quantas pessoas vocês conversam em um dia? No trabalho, mais de 100. E aí você entra num contexto. Não converso com tantas, mas quantas pessoas você entrega num dia, uma mercadoria? Não, eu converso com todos que eu entrego, né? Hoje foram só 53. Então, 53. Só na hora das entregas, então, né? Só na hora da entrega. Então, por exemplo, ela teve 53 chances de falar sobre Deus. Exatamente. Então, essa perspectiva você tem. Você pode não ter uma Bíblia com você no seu celular, você não ter baixado, ou não está com você uma Bíblia ali para você poder explanar e falar. Mas você pode contar sua experiência com Deus, você pode contar seu testemunho de mudança, você pode ter um exemplar guardado dentro da sua bolsa que você não sabe por que ele está lá. Mas chegou o momento certo de você entregar um exemplar de um livro que você possa estar lendo, está todo marcado, todo grifado, e você fala assim, nossa, mas esse livro... Aí Deus te surpreende e fala, esse livro aí mesmo, amigão. Pega outro e faz a mesma coisa. Então, que a gente possa refletir em questões de experiência de Moisés. A gente sempre tirar algo bom das coisas ruins. Infelizmente, às vezes a gente não consegue, porque às vezes a nossa mágoa é grande, a nossa tristeza é grande, por conta de ser entes queridos, próximos, que nós amamos. Mas nós temos que tentar tirar coisas boas e entender o contexto do porquê que poderia estar acontecendo aquilo. Ressignificar. Isso. Eu acho que essa é a palavra. Essa palavra difícil que ela falou aí, entendeu? Por isso que é bom trazer pessoa que fala difícil, fala difícil.
Mas que a gente possa pensar sobre isso. A lição deixou ilustrado muito bem como que nós devemos fazer. Então, nós só temos uma coisa a fazer. Primeiramente, continuar orando. E a outra coisa é continuar confiando em Deus. Porque se a gente quer ser salvo e a gente quer que este mundo acabe, nós temos que confiar em Deus e fazer o trabalho que Ele nos designou. E para a gente finalizar, quero pedir para a Adriana fazer a nossa oração final. Ah, não, acho que o Vinícius, né? Vinícius, Porque eu falei, Vinícius não falou nada. Fala aí, Vinícius. Não, assim, eu Não, é pra você fiquei orar. quietinho, refletindo, Então. tava pensando ali e tal, mas vamos orar. Vamos lá. Obrigado a Deus por mais um dia. Terminamos mais uma vez o estudo. Pai, agradecemos essa oportunidade da sua sabedoria. Nós precisamos aprender muito mais. Ainda somos muitos nervosos, ansiosos e ainda não sabemos lidar com muitas coisas. Por favor, nos ajude. Venha logo, Pai, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado você que continuou com a gente até o final. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não curtiu, se você ainda não é inscrito no nosso canal, este é o momento. Já curte, compartilha com seus amigos, com seus familiares e também já se inscreva no nosso canal, porque você vai receber notificações, ative o sininho para receber a notificação de quando a gente estiver postando alguma live nossa sobre a lição da Escola Sabatina. E esteja atento, porque a próxima lição é a lição 3 com o tema Encontro com Deus. Então, já fique preparado para a próxima semana para você estar conosco aqui novamente e aprendendo um pouco mais de Deus. É isso mesmo. E não esquece, né? Hashtag dupla infalível. É isso aí. E já segue no Instagram a cantora. Voz em louvor, hein? É isso aí. É isso aí. Agenda aberta. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Ai, Deus. Tá vendo? A hora passa. Se é